La mayoría de los problemas está relacionado con tu formación médica. Yo tuve docentes fantásticos en mi formación, pero tuve docentes que, Dios mío, me acuerdo, terceiro semestre, anatomia de corte, el tipo não dava clase. Ele iba, hacía um vídeo, e esse vídeo se compartia a todos. Não vou dizer seu nome, doutor, já? Pero, beleza, passou. Quando foi em el sétimo semestre, em la matéria de cirurgia de abdômen, el docente era el tipo de docente que hay la técnica de dar el trabajo para los compañeros presentar. ¿Ya pasaron por eso? Para mí era la muerte, porque los compañeros no sabían lo que estaba hablando, el docente terminaba, muy bien, aplausos, toma tus puntos, ya. Entonces, terceiro semestre me complicou anatomia de corte, sétimo semestre me complicou cirurgia de abdômen. Não se preocupem, el internato vas a aprender, dijeron. Cheguei ao internato em La Villa, minha primeira bendita rotação foi cirurgia. Não sabia nem onde estava parado, não conseguia parar-me. Imaginar aprender um tema. E pior, odio quirófano. Então, tampouco entrava nas cirurgias. Le dije, se não aprendi na universidade, não aprendi minha formação, não me vão perguntar esse tema em exame de grado. Sabe quando o mundo não dá volta, ele gira e capota em cima de você? Al dia de mi exame de grado, mi jurado foi o bendito docente del terceiro semestre, que me chega e pergunta, muy bien, doutor, que é hérnia? E listo. Para mim já tinha essa marca, porque não havia aprendido o tema, não ia necessitar e não estudei tampouco para o exame de grado, porque em mi chance era ridiculamente entender esse tema. Solo vine a aprender depois por causa do curso. Aí tive que aprender porque isso é importante. E quando falamos de hérnia, vamos primeiramente com sua definição. Existem partes dessa informação que tu tienes que decorar, não há como escapar. Existem partes que tienes que entender e existem partes também que vas a assimilar com outras informações para ter melhor aproveitamento. Então, se por definição, hérnia é a salida de uma víscera ou tejido a través de um orifício ou debilidade em la parede abdominal anatomicamente constituído. É a salida de uma víscera ou tejido a través de um orifício ou debilidade na parede abdominal anatomicamente constituído. Lo que ves de amarillo, salida, víscera, orifício, parede abdominal e anatomicamente constituído, obrigatório decorado. Sí ou sí tienes que manejar essa informação. Porque se te pergunto, que é hérnia inguinal? Hérnia inguinal é a salida de uma víscera ou tejido a través de um orifício ou debilidade na parede abdominal, na parede inguinal, anatomicamente constituído. Se te pergunto que é hérnia umbilical, a hérnia umbilical é a salida de uma víscera ou tejido a través de um orifício ou debilidade em la região inguinal, anatomicamente constituído. Se te pergunto que é hérnia epigástria, então, essa definição vuelve para todo e o único que vas a fazer é cambiar a região. E isso te vai dar a resposta. Agora, há uma variável de hérnia, que é a hérnia incisional, também conhecida como eventração. É a salida de uma víscera ou tejido a través de um orifício ou debilidade em la parede abdominal. Esse anatomicamente, tu me substituya por quirúrgicamente constituído. O paciente se hizo una cirugía, una cesárea, una cirugía de colecistectomía, hizo una laparotomía y no guardó el resguardo que debería guardar. Salió pues a un mes a jugar fútbol en la cancha y no quedaba en casa. Fue al gimnasio a usar peso y no quedaba guardando su reposo. Entonces lo que va a pasar es que por esta debilidad que fue de los puntos quirúrgicos, sale la hernia hacia la eventración. ¿Se entendió? Dos definiciones importantes. Lo voy a usar esto como referencia, pero que eso le sirva para entender que, às vezes, pierdes tiempo querendo decorar e decorar e decorar as coisas, sendo que necessita compreender as palavras. Paciente X, não vou dizer quem é, já lo vou poner acá. Senhor Vito X. Esse paciente despierta a las 5 de la mañana, todo santo día. Ao despertar a las 5, ele hace su café, el paciente fumatérico sin vergüenza, e iba al gimnasio, pero dejó de ir últimamente, está flojo.
de 5 hasta las 8 de la mañana para poder estudiar, porque es su horario de estudio. Él se toma casi 1 litro de café y ni voy a hablar cuántos cigarros. ¿Cree que ese paciente tiene algún riesgo de complicarse, de tener algún problema en la vida? No, el cigarro no hace daño, jamás. El café tampoco. Pero durante el día, porque ele dá clase em alguns lugares aí, não sei dónde, então, de 8 da manhã hasta las 8 da noite, que é quando ele liga em casa, às vezes um pouquinho mais tarde, ele está com seu cigarro, com seu café, com black, com ciclone, le encanta tomar café dulce por si acaso. Será que esse paciente tem algum risco de produzir alguma enfermidade, alguma coisa? Não, não vê? Esse paciente vai dormir entre 12 a 1 da manhã. E ele não está fazendo nada, está estudando, revisando, vendo alguma coisa. E isto está seu café ao lado. Esse paciente, se continua com essa vida irresponsável, a largo tienes a tendência de produzir hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão e vários. Eu sei de isso. Já falei assim, mas não me hace caso. Então, estes são hábitos de vida e lo vamos chamar de fatores precipitantes. Ou, siquiera, fatores desencadenantes. Cadenantes. Em outras palavras, são hábitos tóxicos, hábitos inadequados ou hábitos que esse paciente tem que lhe propicia o maior risco de ter enfermidades. Esse senhor aqui tem um papá, seu papá é hipertenso. Tem uma mamá, sua mamá é diabética. Seus abuelos, diabetes e hipertensão. Será que esse senhor aqui tem maior possibilidade de ter patologias com seus históricos familiares? ¿Sí? Esses históricos familiares apareceram del nada ou já trajo com sua herência genética? Então, esses antecedentes heredofamiliares del senhor X são fatores predisponentes. Ele já traz em sua herência genética fatores que favorecem a essa mala situação. E se ele continua com esse comportamento louco, vai desencadenar. ¿Sí entenderam isso? Agora, olvidemos de esto em um tema nada que ver e traemos para a hérnia. Se eu te hablo que o paciente liga a la consulta e su papá, su mamá, sus hermanos tienen antecedentes de hernia, esto es un factor predisponente o precipitante. Predisponente. Toda vez que habla que son antecedentes heredofamiliares, é algo predisponente. Agora, há uma outra definição para meter aí. Se eu te pido que cambie os antecedentes de seus padres e madres e etc., vão conseguir? Não. Então, são fatores não modificáveis. Essa informação tu podes usar em hérnia, pode usar em hipertensão, em várias patologias. Sempre, quando vas falar de um tema, há fatores que são predisponentes ou predisponentes e fatores precipitantes ou desencadenantes. Entenderam? Qual seria um fator precipitante para que o paciente tenha hérnia? Trabalho de esforço, exercício físico intenso, múltiplo embaraço, todo isso pode favorecer a herências genéticas que tengas, precipite para que puedas desenvolver. Entenderam isso? Isto parece borreira, pero não é decorar. Isso é entender, porque te vai servir para todo. Isto sim é decorar. Existe outra pergunta que vai ser clássica, que não tem como escapar em um exame de grado, quais são as partes de uma hérnia? Para começar, são 3, e essas 3 partes nós vamos organizar aqui. Eu tenho o orifício, o anillo, que é a parte da parede que estava débil. Tenho o contenido, que foi o que saiu por essa debilidade da parede. E tenho o saco herniário, a bolsita que lo recubre essa hérnia. Então, se isto fuera a parede, essa debilidade que havia, com a pressão intraabdominal, hace com que salga
la víscera, el intestino. Y aquí, recubriendo eso, yo tengo un saco herniano. Entonces, ¿cuáles son las tres partes de una hernia? Orificio, contenido y saco. Esa es una pregunta clásica. Definición de hernia, partes de la hernia y para finalizar, contenido. ¿Ya? Desencadenantes y predisponentes, perdón. ¿Se entendió esto? Ahora. Doctor, los factores predisponentes y desencadenante, entonces sería la clasificación. No, no. Clasificación es otra cosa. Cuando hablamos de factores predisponentes y precipitantes, son factores que pueden desencadenar o estão relacionados a la causa dessa hernia. Pero se tu vas a hablar de clasificação, que vai ser a próxima pergunta, há várias classificações. E aí, nesse momento, é normalmente onde uno desiste de estudar hernia, porque isso está fácil. Pero, e las 50 milhões de classificação? ¿Para qual vou? Isso é o que te vou explicar ahorita. Dale? Doutor, então os fatores desencadenantes e predisponentes são a etiologia, seria? No, vamos diferente. Por ejemplo, el hecho de que el familiar tenga hernias, eso sería un factor predisponente. En otras palabras, existe una herencia genética que facilita para que ese paciente pueda desarrollar su hernia. A largo de vida, esse paciente hace atividades intensas, esse paciente tiene múltiples embarazos, etc. Então, esses fatores são desencadenantes ou precipitantes. Agora, esses são fatores que vão estar relacionados à la causa. Pero se te digo, por exemplo, qual é a causa de uma hernia umbilical em uma paciente que tem 5 ou 6 embarazos, a múltiple variedade é a causa. Agora, isto é um fator predisponente ou precipitante? É precipitante. Foi desenvolvido por. Então, eu entendo o que os dois me perguntaram. Esse fator predisponente é a causa? Em parte, sim, mas não quer dizer que seja especificamente isso, porque pode ser que há um conjunto de fatores que desencadenaram, entendeu? Sim, doutor, muitas graças. Já, nada. Agora, aí o problema está nas classificações, porque há tantas, então se vamos começar a eliminar ou favorecer as que são importantes. Primeira classificação importante, localização. Se tu queres, pode decorar essas várias que tem allá, pero o mínimo del mínimo del mínimo, hernia inguinal, la mais frequente, hernia femoral ou crural, la mais frequente em mulheres, hernia umbilical, mais frequente em mulheres embarazadas e bebês. A hernia epigástrica é menos frequente e a hernia incisional. Mínimo, se te perguntam como se classificam as hernias, se for você, primeira resposta: femoral, inguinal, umbilical e epigástrica. E incisional, perdão. Te pergunta qual mais? Mete epigástrica. Pero essas não são as únicas. Há várias, pero sabes esta? Ok, tranquilo, já? Às vezes, do nada, o Dabol te liga caso clínico e é uma hérnia uma em 200 milhões de possibilidades. Não te preocupe, vai apresentar tu caso, pero tu jurado te vai perguntar sobre inguinal e femoral, porque são as mais frequentes. Entenderam? Sim? Inguinal é a mais frequente, femoral, a maior incidência é em mulheres, ela é mais frequente em mulheres, la umbilical em ninhos, bebês e mulheres embarazadas por la múltiple embarazo, incisional está diretamente relacionada a processos quirúrgicos e a epigástrica também pode estar. Pero então aqui, para definir qualquer uma de estas, hernia, a salida de uma víscera do tecido através de um orifício de debilidade na parede abdominal, todo isto anatomicamente constituído. Cambia a palavra, as duas palavras parede abdominal por região umbilical, região epigástrica, região inguinal e região femoral. Claro? Agora viene dolor de cabeza.
esas 50 millones de clasificaciones, pero no te desesperes, vamos a eliminar la menos importante ahí. No quiere decir que no sea, pero para el grado es la menos importante. Clasificación segundo, su etiología. La vamos a clasificar en aguda y crónica, etiología, congénita o... Espera que termine, porque te voy a eliminar después y dejar solo lo importante, para ser mejor, ¿ya? Entonces, segundo su etiología, congênita ou adquirida. Se tu nasce com a hernia no momento de nascimento, congênita. Se apareceu ao largo de tu vida, adquirida. Listo. Já está. Não há por que pelear por isso. Não se preocupem com esta. Doutor, segundo o contenido, tampouco. Porque se tu já me aprendiste que o contenido é uma víscera ou tejido, estamos falando do epiplom, do mental maior, ou estamos falando do intestino delgado ou intestino grueso. Então, se pode ser uma hérnia por causa de jejuno, por causa de ilho, por causa de cólon, por causa de apêndice ou por causa de epiplom. Creio que me olvidei, me confundi. Pero, de toda forma, não perca seu tempo nem com esta, nem com essa classificação, porque a resposta já sabes. ¿Se entendeu? ¿Ya? Agora vamos à classificação importante. Segundo el tiempo, doctor, tampoco. Si tu paciente llega y dice, doctor, estaba en casa y ahora sí saqué foto. Si el paciente dice, doctor, yo estaba en casa y me salió una hernia. ¿Cuánto tiempo te salió? Media hora. 10 horas. ¿Es aguda o crónica? Aguda. ¿Cuánto tiempo te salió? Doctor, tiene 2 años. ¿Aguda o crónica? Crônica. Então, se de responder essa resposta ao jurado, não te vai influenciar em nada. O limite entre aguda e crônica é 24 horas. Se tens uma hérnia maior a 24 horas, la considerem crônica. E normalmente não são hérnias complicadas. Mas se tens uma hérnia com menos de 24 horas, aí te atento, porque possivelmente trate-se de uma hérnia complicada. ¿Se entendeu? Me vai fazer um favor, Doc? Espera un rato, déjame ver si me permite cambiar de pantalla. Pantalla en blanco. ¡Ja! No afecta a ustedes, ¿no? O sea, no le afecta los ojos, ¿no? ¿Así? Yeah. Continuo con mi saga tentando poner mujer en la cabeza de ustedes. La mejor forma de aprender un tema no es desesperarse llorando con las lágrimas porque no consigue entender. Busque una alternativa para traer una cosa, la más imbécil del mundo, a su forma de estudiar y te va a facilitar decorar. Cuando hablamos de hernia, sabemos que es la salida. Entonces, en ese caso, lo voy a llamar a nuestra clase a Juancito. Juancito era um niño que não se comportava para nada. E Juancito salió. Su mamá le sale a la puerta y dice, hijo, vuelva. Y Juancito regresa. El primo de Juancito se llama Pedrito. Pedrito era un buen muchacho. Y Pedrito también salió. Su mamá dijo, hijo, vuelva. Y él regresa. Solo que como Pedrito no valía un peso, por la ventana, vuelve a salir de nuevo. Había otro muchacho, Mariocito. Mariocito salió. Su mamá dijo, hijo, vuelva. Y él no volvió. Entonces, la mamá, ¿sabe qué es? Recuerdo, hay una palabra para eso, no me voy a acordar. ¿Recuerdo sentimental? No quiero que nada tenga sentimientos ahí.
No, eso, nostalgia. Esse é um chinelo, ¿ya? La mamá fue a recoger Pedrito para traer a casa de nuevo. Entonces, las hernias es la salida de la víscera o tejido a través de un orificio de debilidad de la pared abdominal anatómicamente constituído. Y esa hernia puede ser que ella sea reductible o irreductible. Además de eso, essa hernia que é redutível, que ela pode volver a meter aí, ela pode ser coercible, sale, pero usted la hace regresar e se queda aí hasta que vuelva a hacer atividade de novo, ou ela pode ser incoercible. Sale, la metes e vuelve a salir de novo em el mesmo horário, ¿ya? Anotem. Nada de contar essa história assim assurrado, tem que explicar bem o tema. Disse, doutor, dá-me uma hoja e um papel que vou fazer um dibujito. Gracias, chicos. Gracias, Doc. ¿Ok? Bien. Continua. Essa era a parte difícil. Agora vamos à parte fácil. Además de ser uma hérnia coercible, incoercible, redutível e irredutível, também tem que ter cuidado porque essa hérnia pode estar atascada ou estrangulada. Problema que tem que estar atento. Quando falamos que essa hérnia salió e ela está presa, retenida, não consegue meter-se de volta, essa hérnia é uma hérnia atascada, já? Quando te atraganta algo em determinada coisa, está atascada e não consegue fazê-la com que vuelva. ¿Me entendeu? Pero se essa hérnia permanece por mais de 6 horas, se essa hérnia atascada se la ahorca, se corta a circulação sanguínea, esse tejido não vai receber sangue suficiente. E como não recebe sangue suficiente, isso vai começar a necrosar. E antes tinha uma hérnia que havia viabilidade de tejido. Agora, por esta obstrução, isso é um tejido necrótico. E tu lo vas meter de novo dentro desse abdômen? De forma nenhuma, porque se lo vuelve a tentar meter, quizá consiga. Pero esse tejido necrótico vai quedar aí, vai complicar o paciente vai morrer, você vai para a farmacola e listo, ok? Então, se é uma hérnia atascada, leva mais de 6 horas, cuidado, é uma hérnia complicada e isto se soluciona em quirófano em emergência. Não se espera 2, 3 dias para solucionar. Me entenderam? Essa foi a parte fácil. Agora vamos à parte mais fácil ainda. Hérnia inguinal. É a salida de uma víscera ou tejido através de um orifício de debilidade na região inguinal anatomicamente constituído. Essa é a frase que mais me gusta, ¿ya? Ustedes, por favor. Eu já di mi exame de grado, e ustedes? Então, eu tenho que decorar o triângulo de Hasselbalch? Não. ¿Ustedes? Sí. Esse foi o maldito triângulo que me perguntou em el grado e eu não sabia responder e de aí já me perdi com ele, já? Hasta aqui consegui chegar. Então, triângulo de Hasselbalch é uma pergunta que fazem no exame de grado. Te hablo de hernia inguinal, te vão perguntar como está formado o triângulo de Hasselbalch. ¿Por quê? Porque é importante. Eu não sei hasta ahorita uma forma de meter isso na cabeça de vocês do que dizendo, decore, te vão perguntar. Só sei dizer isso, já? O que sim lhe posso ensinar é como se forma essa hérnia inguinal. A hérnia inguinal se classifica em direta e indireta, já? Le vou ensinar uma coisa mais. A hérnia inguinal se classifica em direta e indireta. ¿Tiene más outra clasificação? Tiene más outra informação.
directa, indirecta y mixta. Pero no sé si te das cuenta, cuando hablo de la hernia inguinal mixta, fíjense que ela también no oculta acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no quiero meterme ahí. Y si el jurado quiera preguntarme, él me va a decir, doctor, ¿cuál más? ¿Ya? Entonces, la hernia inguinal se clasifica en directa e indirecta. Te callas y si él quiera, te va a preguntar, doctor, pero hay una otra. Ah, sí, doctor, hay la hernia mixta también. ¿A qué se refiere esto? La hernia puede salir por un lugar o por otro. Y si ella sale por los dos simultáneos, es una hernia mixta, también conocida como hernia en pantalón. Eso es pregunta del grado. ¿Cuál es la hernia en pantalón o cuál es el signo de pantalón en la hernia inguinal? Es cuando hay una directa y una indirecta simultánea. ¿Sí entendieron? Doctor, ¿y qué tengo que saber de ahí? Mínimo esto. La hernia directa es cuando esa víscera sale por la pared posterior del conducto inguinal. Por la pared posterior del conducto inguinal. Y cuando habla, o sea, por trás del triángulo. Y cuando habla de la hernia indirecta, anillo inguinal profundo. Eso, decorado. ¿Ya? Hernia directa, pared posterior del triángulo. Hernia indirecta, anillo inguinal profundo. ¿Entendieron? Y la mixta, salió por los dos. De esa diapositiva, tiene que entender esto y cómo se forma el triángulo de Hasselbalch. Voy a preguntar acá por si acaso. ¿Quién vio hernia? ¿Quién no vio hernia en su internato? ¿Tú? ¿Ah? ¿Vieron o no? ¿Vio? ¿No vio? ¿No vio? Una, ya. Le voy a enseñar una técnica de nuevo. Morra negando, ¿ya? ¿Quién vio? O sea, morra afirmando que sí. ¿Quién vio hernia? ¿Alguien no vio hernia en su internato? No levante la mano, vos viste. Por más que nunca viste, doutor, vi. Hérnia, apêndice, parto, cesárea, atenção de um recém-nascido, são história clínica, são 6 coisas que, se o jurado pergunta, nunca existe uma história clínica em tu internato? Tu diz, sim, doutor, claro que existe. Nunca existe um parto? Doutor, mira, onde eu estava sendo meu internato não havia tanto parto, havia mais cesárea, pero em minha província é isso. Então, o que tienes que fazer? É um tema tão frequente que tu não podes dizer que nunca viste ou que nunca existe, ¿ya? Hay hospitales que de verdad no va a haber, pero decir, doctor, en mi hospital no había cirugía de hernia, pero he visto en la clínica un paciente que llegó así, 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 y tienes que meterse ahí. Son temas que no puedes decir que nunca vieron. ¿Me entendió? Teste 5. ¿Te vio de hernia en su internato, doctor? El dedo se cosa para levantar, ¿no? Sí, doctor, ¿ya? Entonces, de toda forma, cuando hablamos de hernia, aquí. Posteriormente le voy a pedir al paciente ahora de Valsalva para volver a hacer presente la tubulación, utilizando lo laxo de la piel del estómago. Essas maniobras que o doc está haciendo vão ser importantíssimas para a hérnia, porque isso te vai ajudar a... Isso te vai ajudar a la conduta que vai a ser em el caso de la hernia. Le vamos nombrar 4 maniobras fundamentales hablando de hernia. La primeira maniobra não é comum, nunca vi que perguntaram em el exame de grado. Le vou ensinar o nome solo por desencargo de consciência, pero hasta hoy nunca vi, não creio que isso vai cair em el grado. Pero de toda forma, la primeira maniobra se chama maniobra de taxis, ¿ya? Quando o paciente liga e tu vas tentar reduzir, colocar essa hérnia de volta em um lugar, isso tem um nome. Essa é a maniobra de taxis. A maniobra para reduzir. Isso que estava fazendo o médico, tentando meter a de volta
de vuelta en el anillo, esto, ¿ok? La segunda maniobra fundamental, locura no saber explicarla, es la maniobra de Valsalva, ¿ya? Y es importante saber que Valsalva tiene 3/4, quizás 5 utilizaciones. La primera utilización de Valsalva vamos a usar en hernia para ayudar a exteriorizar esa víscera o tejido. Entonces el paciente llega a tu servicio de emergencia, tiene antecedentes de hernia, usted le dice al paciente que puje, y cuando el paciente puja, aumentar la presión abdominal, va a hacer con que esa víscera salga más hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la maniobra de Valsalva? Aumenta la presión abdominal para exteriorizar la herniación. ¿Se entendió? En gineco también utilizamos. ¿Para qué era? RPM. Tu paciente tiene una ruptura de bolso, una ruptura prematura de membrana, llega al servicio de emergencia, tú quieres saber cómo está ese líquido amniótico para ver si hay una corioamnionitis. Si el líquido está fétido, está caliente, está espeso, está con otro color. Entonces le dice al paciente, la mujer, en decúbito dorsal, que puje. Y al pujar, va a salir por el canal vaginal esse líquido amniótico para verificar a característica. ¿Se entendeu? Valsalva em cirurgia, Valsalva em gineco. Valsalva em medicina interna, para quê? Hipertensão barra taquicardia. Vamos, taquicárdico. Tu paciente llega a la consulta con 200, 220 de frecuencia cardíaca. Debería darle un fármaco, ¿ya? Pero, por si acaso, para estabilizar esto, le puede decir, o en emergencia, en la calle, en tu casa, con una jeringa, asopla, hace presión, y después de algunos minutos, segundos, le pone al paciente en Trendelenburg invertido, en punta cabeza. Eso te va a bajar la frecuencia cardíaca, debería estabilizarse el paciente. En cirugía, hernia. En gineco, RPM, ruptura prematura de membrana. En medicina interna, se llama Valsalva modificada. Un compañero de ustedes me dijo que se utiliza también para solucionar hipo. Nunca vi la Valsalva, pero la próxima vez que tenga con hipo, voy a intentar hacer la presión para ver si funciona. Y utiliza-se mucho en el ejército. No sé si acá en Bolivia también usa, los que fueron a cuartel. En Brasil, cuando vas a alistarte al servicio militar, entonces le dice que antes era una fila gigantesca, todo el mundo chuto, ahora cada uno pasa al consultorio con el médico, pero le presiona justamente para verificar si hay o no hay herniaciones. Acá en Bolivia también hay eso en el ejército o no, se hace, ¿no ve? Entonces, eso también es para ver herniaciones. ¿Me entendieron? ¿Ya? Ahora, Taxis, Valsalva y las otras dos maniobras se llaman Landiva y Andrews. Então vai estar bem escrito, ¿ya? Mujeres no tienen derecho de opinar nada acá. Nada de feminismo y nada de opinión femenina. Solamente los hombres van a poder opinar sobre esa maniobra, ¿ya? Y no es porque soy machista. Ahorita vão entender por quê. As maniobras de Andrews y Landiva son essas dos acá. Hombres, ¿cuál usted quiere que le haga si usted está con una hernia? ¿Esta o esa por la bolsa escrotal? Tiene que hacer las dos, lo siento. ¿Ya? Essas duas maniobras me vão servir para identificar se é uma hérnia direta ou indireta. A primeira maniobra, a maniobra de Andrew, de Landiva, perdão, é ser a primeira que vas realizar, ¿ya? Não é que vas fazer só uma, tem que fazer as duas. Pero empiece com essa, menos molestoso. Agora, acá o examinador vai poner seu dedito em la região inguinal e le vai fazer ao paciente fazer a maniobra de Valsalva. Puja. Quando puja, se aqui percebem o porpejo de tus dedos, essa hérnia é uma hérnia inguinal directa. Agora, se ao fazer isso não percebeu nada, vamos por la bolsa escrotal e aqui le vai fazer com que o paciente puje. Se por aqui percebe, seria essa de acá, é a maniobra de Andrews.
Esta se lo percibe al entrar por la bolsa escrotal, sería una hernia indirecta. ¿Me entendió? Y si perciben las dos, mixta. Por eso es bueno hacer las dos, tanto Andrews quanto Landiva. ¿Está bien? Mínimo tiene que saber Valsalva. Y si habla de hernia directa o indirecta, va a preguntar, ¿y cómo vas a conseguir identificar cuándo es cada una? Haciendo las maniobras de Andrews y Landiva. ¿Entendieron? Doutor, Sí, doutora. la indireta, quando vai tentar volver, não volve. No, no, no. Esa cuestión de indirecta, ¿ya? Ella, directa e indirecta, va a estar relacionado a dónde salió la hernia. En el caso de la hernia directa, es por la pared posterior del anillo, en el terreno de Hasselbalch. Y la indirecta, ella sale directamente por el anillo inguinal profundo. Em meu internato, chegou um paciente com uma hérnia escrotal, mandei no grupo. Muito bonita. Muy bonita para nosotros. Bonita de se ver, não para o paciente. No, y hay, por ejemplo, hoy en la mañana Leonardo estaba hablando de un paciente también de su internato. El paciente salió, o sea, llegó con la hernia, le redució y le hacía hacer vasalva para salir. Redució y hacía hacer vasalva para salir. O sea, estaban practicando la parte técnica, ¿no? Hasta que esa hernia se atascó y le tuvieron que entrar a quirófano de emergencia. Creo que esos internos que estaban haciendo no les salió bien el chiste. Pero siempre hay. Yo no tengo tanta historia de hernia porque siempre me escapaba. Entonces, pero hay mucho caso interesante. Ahora, por ejemplo, aquí la maniobra que vai a hacer, por si acaso, chicos, quiero hacer un recuerdo que existe una cosa llamada guantes. ¿Ya? Así, por ejemplo, este azul es un guante. Esses vídeos de YouTube são master. Doutor, ¿y qué tiene que haber? Ahorita vamos a ver. Entonces aquí, ese sin guante está en la parte de Andrews o Landivar. Landivar. Y ese con guante está Andrews. Entonces ele está valorando las dos. Le dice que el paciente empuje y esa hernia va a exteriorizar o no. ¿Me entendieron? ¿Ya? No, táxis é essa redução que tu vas a hacer. Quando vas a tentar volver, meter essa hernia no lugar, se llama maniobra de táxis. Doctor, una duda. Claro, Doc. Si la hernia es indirecta o directa, me parece que no se va a ver en el paciente, no se nota al ojo. ¿Y cómo llegaría clínicamente a este paciente? Nota, ahorita le muestro acá. Depende mucho de cuánto salió, por ejemplo, esa no se ve muy bien aquí, pero por ejemplo, cuando, ahí. Entonces, fíjense que tiene la sobreelevación y lo que ele está haciendo en ese caso es una hernia inguinal. Lo que ele vai hacer es verificar si es directa o indirecta, pero las dos vas a observar. Va a depender mucho del tamaño, del orificio por donde salió. Si es más pequeño, quizá no consiga salir mucho o quizá va a ser poco. Pero si es un orificio mayor, te va a salir mucha víscera ahí. ¿Ya? En relación al tamaño, tiene razón la doctora, las hernias femorales o escrotales son hernias que suelen ser mucho más grandes, mucho más marcadas. ¿Ya? Ya, doctor. Es que en mi internado me tocó hernias y lo vi, la toqué y se nota clarito. Y la indirecta y la directa ahí, la inguinal, me parece que no se veía al ojo. Ya no, sí. La inguinal, dependiendo del lugar de la zona o del cuánto se salió, va a variar. Pero de general, todos van a conseguir ver. Lo que va a depender mucho es la cantidad y el pujo que va a hacer. ¿Ok? Normalmente el paciente va a venir con dolor, una incomodidad relacionado a actividades físicas.
Y si es una hernia que está atascada, ahí sí o sí ya viene con dolor mucho más intenso, ¿ya? Acuérdate más en relación a eso, que estamos hablando de la víscera responsable por la digestión. Y si yo tengo una herniación con un estrangulamiento de esto, una de las cosas que va a pasar es detención de heces, gases, es un tipo de obstrucción intestinal. Pudiera ser una manifestación clínica también de ese paciente, ¿ok? Aí, se tu queres, por exemplo, confirmar se o tejido que está em essa hérnia é o intestino ou não, o que vas a hacer é com o estetoscópio, le coloque na zona herniária e tu vas a escuchar os movimentos peristálticos, caso todavia haya atividades. Se não escucha nada, pode ser epiplom ou pode haver uma morte celular. ¿Me entendeu? Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Nada. Em relação a essa hérnia, a hérnia crural ou femoral, eu já tive exame de grado. E vocês? Não. Então, se me decorem, por favor, o anillo crural. Não é que o infundíbulo e o septo não sejam importantes, pero al menos o anillo crural, por donde suele formarse essa hérnia, sí o sí, dale uma memorizada, ¿ya? Como se forma. Ahora, se tu sabes el inguinal e não sabes el crural, ok, passa, pero Hasselblad sí o sí tiene que manejar. ¿Me entendió? Inguinal, femoral y la otra hernia. Aquí. Hernia epigástria sería esa de aquí. Diga. Le digo al paciente que empuje. ¿Pequeño o grande? No es grande. Es muy grande. Vamos a ver. Después que haga esfuerzo para sentarse. Y al aumentar la presión intraabdominal, sale el contenido. Debe haber unos 5 bebés pataleando ahí en esa pancita. Este video haya sido de Ahora, otro tipo de hernia es las hernias umbilicales, pero para esta cuestión de la hernia umbilical quiero demostrar más que todo la diferencia de una hernia complicada para no complicada, aguda o crónica. Fíjese en esa primera salida o produção está a nível abdominal, pero região umbilical. E aqui sim é uma mulher embaraçada. Se te dá conta, essa paciente vai chegar à consulta, vai fazer todo o seu controle prenatal e não la vas a operar. Quando chega a sua cesárea ou caso seja parto vaginal, se programa para uma cirurgia programada para reparar essa herniação que tenha a paciente. Esta é uma hernia crônica umbilical causada por embarazo, ¿ya? Mientras que en la segunda hernia que vamos a ver en esa paciente, ella vino a la consulta por un dolor abdominal intenso que lleva más de 6 horas, la piel está fría, está pálida, está brillosa, perdón, fría, brillosa, está extremadamente álgico, doloroso, y ahí hay detención de gases y heces. Entonces, esta te está hablando de una hernia estrangulada. Acá espera, esta opera, ¿ya? Entonces, si esa paciente está con 39, 40 semanas, 38, 37, ella va al quirófano, entra el cirujano, entra el pediatra y entra el ginecólogo. Enquanto uno está quitando el bebé y ya atendiendo al recién nacido y suturando el otro se prepara para poder operar, porque eso se hace simultáneo. Ahora, se tu consigues manter esse embaraço por um tempo maior, por la questão de maduração pulmonar e etc., aí é uma coisa. Pero isso não espera, esperar 1 ou 2 dias para a maduração. Tem que entrar de emergência. Entendeu? ¿Ya? Então, são hérnias importantes e tem que operar sim ou sim.
Internos. Yo siempre he hecho palo a los internos, pero no por causa de los que vão ser, é porque eu fui péssimo como interno. Era súper, todo lo de malo pasaba en mi turno, ¿ya? Entonces, y siempre ganaba la culpa, por si acaso. Entonces, cuando vas a recibir recién-nacido, muy posiblemente tu primer bebé te quedaste nervioso, ¿cierto? Peor si tenía el diablo, perdón, el residente a tu lado mirando tú atender al recién-nacido. Entonces, cuando fuiste a receber, tiene que hacer el clampeo, uno de los 11 pasos. Para hacer ese clampeo, debería agarrar aquí, agarrar arriba y ordenar, retirar el exceso de sangre, ¿cierto? Clampava y cortava. Pero esse espaço tenías que segurar para poder ralar. E digamos que você, igual a alguma pessoa que não segurou, tampouco clampou, lo foi cortar diretamente. Ou, em vez de segurar para ralar, lo ralasse diretamente. Só por el hecho de estar haciendo esto em um recém-nascido que tem extremadamente débil essa parede abdominal, está favorecendo a ser uma hérnia umbilical. Em esse bebê, por ralar-se. Ele mesmo vai passar com a mamá, com os enfermeiros, com o personal que vai fazer curação. Então, isso é importante orientar bem para que não haja essa debilidade, essa hernia umbilical em recém-nascido. Por suerte, as abuelas já sabiam tratar isso sem necessidade quirúrgica. Como se trata uma hernia umbilical em um recém-nascido? Em el compêndio de la abuela. ¿Ah? Se coloca una moneda o una canica, doctor. Una moneda, una canica, una bolita de gude, ¿no? Una peteca, pero sí en base a una faja. Ahora, la abuela no ha hecho facultad en Harvard y no sé o qué para saber cómo funciona. ¿Funciona? Funciona. ¿Tiene comprobación científica? No. Pero ¿por qué funciona poner una moneda o algo aquí y fajar ese bebé? Porque tú no puedes operar ese recién-nacido se não ser uma emergência. Isto não é uma emergência. Tem que esperar hasta os 3 anos para operá-lo. Pero qual vai ser a função dessa bendita moneda ou essa canica aí? Isso, vai diminuir a pressão para que esse intestino, esses gases que tem o bebê, outro mecanismo que favorece, não estejam empurrando isso por essa parede débil. Então, vai dar tempo para que ajude a cicatrizar essa debilidade da parede abdominal. E se essa aos 3 anos não soluciona, quirófano, já? Se está em emergência. ¿Me entendeu? Sim? E acá de outra pacientita, essa era interessante também, super hermosa. Tampouco é pequena, é solo gigante. E nossa última hérnia de hoje é a hérnia incisional. Literalmente, também conhecida como te lo dije. Essa hérnia é a hérnia que o paciente ha hecho, por exemplo, uma cesárea, uma laparotomia, um procedimento quirúrgico. Como não guardou o resguardo adequadamente quando não cumpriu as recomendações, por esta parede abdominal débil, se te sale a hérnia. Então, se essa seria uma hérnia incisional ou eventração. ¿Ya? ¿Ok? Me encende a luz, Doc, por favor. Agora a parte extremadamente mais difícil de hoje. Jueves. Várias técnicas para reparar uma hérnia, ¿ya? Se tu já hizo o internato, não perca seu tempo com isso. Já foi. Se tu não hizo o internato todavía, de não sei quê, de não sei quê, não sei quê. Para vocês que vão ser o exame de grado, necessito que entendam que se esta fuera uma parede abdominal e esta fuera la outra parede abdominal, aqui tuviera uma hérnia
y aquí tuviera otra, el tamaño de ese orificio, el tamaño de ese hueco, te va a dar la conducta, ¿ok? Às vezes te complica solito porque quieres. Hay palabras que ya aprendiste en otras situaciones o hace parte de tu día a día, pero nunca paraste para analizar qué es específicamente esa palabra. Por ejemplo, si yo quisiera colocar una prótesis de silicone en las mamas, ¿cómo se llama esa cirugía? Mamoplastia. Bien, la palabra mamo viene de mamas. ¿Y plastía qué es? Una prótese, una implantação de algo sintético que vai colocar. Não vou poner uma prótese por si acaso, pero vou utilizar a palavra plastia. Ok? Agora, se eu estava caminhando por la calle, me caí e me hice um tacho acá na cabeça, uma alcancía, vou a centro de saúde e dizer, quero que me haga que uma sutura. E o nome técnico também poderia ser uma rafia, certo? Costurar. Então, aqui vamos colocar a palavra rafia, ¿ya? Si a técnica que vas a hacer es una reparación de una hernio, entonces tengo hernioplastia y herniorrafia. ¿Qué sería herniorrafia? Es una técnica quirúrgica que consiste en la realización de puntos ahí en ese orificio, en esa debilidad. ¿Qué sería una hernioplastia? Es la utilización de un objeto extraño, de algo ajeno, de una prótesis, o en ese caso, de una malla, que va a ser colocada acá, para proteger de forma artificial, para que quede ahí y tape ese hueco. ¿Me entendieron? Falta. ¿Ya? Entonces, herniorrafia, cuando ese orificio es menor a 1 centímetro. Hernioplastia, cuando es mayor a 1 centímetro. Solo que, ¿qué pasa? Falta todavía. Si quieren, espera un poquito más que le voy a dejar todas las técnicas. ¿Qué pasa si ese paciente llega a la consulta y no es solamente un pequeñito, solamente un poquito más grande, es un paciente con una eventración que te debilitó toda una cirugía abdominal anterior? Usted no va a poder hacer solamente una hernioplastia o una herniorrafia si esses músculos estão totalmente debilitados. Tu tienes que hacer un procedimiento para reconstrucción de toda la pared abdominal. Se llama abdominoplastia. Lo vai reconstruir la pared abdominal desse paciente. Em uma eventração, normalmente, se é muito larga de uma laparotomia, terminas haciendo esto. Si ese orificio es gigantesco, si esos músculos están súper débiles, termina haciendo esto. ¿Me entendieron? Ahora, como les decía, puede el intestino, ese colon, ese intestino delgado, haya sido necrosado. Entonces, si llega el paciente, no voy a hacer solo una hernioplastia, una herniorrafia o una abdominoplastia. Voy a hacer una laparotomía exploratoria. ¿Veo que hay necrosis, que hay tejido, dejar ese tejido muerto? No. Si es colodostomía. Si es jejunostomía. O sea, no voy a cortar ese intestino que está. Voy a poner como ejemplo colon. Colonostomía. Esta es la primera de las cirugías. Laparotomía exploratoria con colonostomía. Espero 6 meses y el paciente vuelve a mi centro quirúrgico para hacer la segunda reconstrucción intestinal del tránsito intestinal. ¿Me entendieron? Si quiere resumir su vida, cirugía de Hartmann.
No sé si también he escrito Hartmann, por si acaso, ¿ya? Cirugía de Hartmann. Si tienes tejido necrótico, tienes que hacer una colonostomía o una duodenostomía y después de 6 meses vuelve a operarlo. Esa cirugía puede ser en un tiempo, si no es algo complicado, todo soluciona al mismo día, no es común, y en 2 tiempos, hace, espera 6 meses y vuelve a ingresar a quirófano, de 3 a 6. E acabou. Mañana, vómulo e fé calor. Perguntas? Mínimo, va a depender de qué tipo de actividad física, pero de formas iniciales, vamos de 1 a 3 meses para no hacer actividad física intensa y después hasta 6 meses, o sea, para no hacer actividad física un poco más mediana y actividad física intensa 6 meses o quizá tiempo más. Depende de la complejidad de la cirugía. ¿Ya? Ah, detalle, todas estas pueden volver a herniar, se llama reincidência ou reherniação. Pode ser que el punto salga, é muito mais frequente esse tipo de hernia, de novo, reincidiva por herniorrafia, do que esta, pero essa também pode herniar por los laditos, ok? La atascada y estrangulada son hernias irreductibles. ¿Ya? La cuestión de reductible o irreductible es cuando tú consigues hacerla reducir o puedes, e irreductible cuando no puedes reducir, sea porque es una hernia que está atascada o estrangulada. ¿Ok? Su conducta quirófano. ¿Está bien? ¿Ya? Señoras y señores, buen descanso.